Meu nome é Matilda Wentworth e aos 28 anos achei que tinha encontrado o amor da minha vida. Casei-me com Liam O'Connor numa cerimônia à beira-mar em Bondi Beach, Sydney. O céu estava de um azul tão intenso que parecia competir com o mar. As gaivotas sobrevoavam nossas cabeças, seus gritos ecoando como se fossem bênçãos marinhas para nossa união. Mal sabia eu que aquele dia ensolarado seria o começo de uma tempestade que duraria anos. Leon era um homem charmoso, daqueles que conseguem encantar qualquer um com seu sorriso fácil e olhos verdes profundos como o mar da Tasmânia. Conheci-o num pub em Darlinghurst, onde eu trabalhava como bartender para pagar meus estudos de design gráfico. Ele entrou vestindo um terno bem cortado, a gravata ligeiramente frouxa, como se tivesse acabado de sair de uma reunião estressante. Pediu um uísque puro e, quando nossos olhos se encontraram, senti como se um raio tivesse me atingido. Nosso namoro foi um turbilhão. Em 6 meses, já estávamos noivos. Meus amigos diziam que era muito rápido, que eu mal o conhecia, mas eu estava cega de amor. Ou talvez de ilusão. Ignorei todos os sinais de alerta, incluindo o mais gritante deles. Sua mãe, Evelyn O'Connor. Evelyn era o tipo de mulher que entrava numa sala e, imediatamente, todas as atenções se voltavam para ela. Alta, magra, com cabelos grisalhos sempre impecavelmente arrumados e um ar de superioridade que fazia qualquer um se sentir inferior. Desde o primeiro momento em que nos conhecemos, ficou claro que ela me via como uma intrusa, alguém que não era digna de seu precioso filho. Então, é você a garçonete que enfeitiçou meu Liam? Foram suas primeiras palavras para mim, ditas com um sorriso tão falso quanto as notas de $3. Eu deveria ter percebido ali que estava entrando numa guerra que não tinha como vencer. Nos primeiros meses após o casamento, Liam e eu nos mudamos para uma casinha charmosa em Paddington, um subúrbio trendy de Sydney. Era pequena, mas aconchegante, com um quintal nos fundos onde eu sonhava em plantar um jardim. Liam trabalhava numa empresa de tecnologia no centro da cidade, enquanto eu tentava estabelecer minha carreira como designer freelance. As coisas pareciam perfeitas, até não serem mais. Comecei a notar mudanças sutis no comportamento de Liam. Ele chegava cada vez mais tarde do trabalho, muitas vezes cheirando a álcool e perfume feminino. Quando eu questionava, ele se irritava, dizendo que eu estava imaginando coisas. E então, havia Evelyn. Ela aparecia sem avisar, criticando tudo, desde a maneira como eu arrumava a casa até minha comida. Liam sempre adorou o meu rosbife. Tenho certeza que ele sente falta de uma refeição decente, ela dizia, enquanto revirava os olhos para meu estrogonofe vegetariano. Liam nunca me defendia. Pelo contrário, muitas vezes concordava com a mãe. Mãe só quer o melhor para nós, Matilda. Você deveria ser mais grata por ter uma sogra que se importa tanto, ele dizia, como se eu fosse a vilã da história. As coisas pioraram quando perdi meu primeiro grande cliente, devido a um erro bobo que cometi num projeto. Estava tão estressada com a situação em casa que acabei enviando a versão errada de um logo. O cliente ficou furioso e cancelou o contrato. Quando contei a Liam, esperando apoio, ele apenas suspirou e disse: Talvez minha mãe esteja certa. Você deveria procurar um emprego de verdade. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Percebi que estava sozinha naquele casamento, lutando contra forças que pareciam determinadas a me derrubar. Foi nessa época que conheci nossa vizinha, Jasmine Wong. Ela era uma mulher de meia-idade, viúva, com um sorriso gentil e olhos que pareciam entender toda a dor do mundo. Jasmine se tornou minha confidente, a única pessoa com quem eu podia ser verdadeiramente honesta sobre o que estava acontecendo em minha vida. Matilda, querida, ela me disse um dia, enquanto tomávamos chá em seu jardim cheio de jasmins perfumados. Você precisa ser forte. Não deixe que eles esmaguem seu espírito.
Suas palavras me deram força para continuar, para lutar pelo meu casamento e meus sonhos. Decidi que não ia desistir tão facilmente. Comecei a procurar novos clientes com mais afinco, determinada a provar meu valor não só para Liam e Evelyn, mas principalmente para mim mesma. Foi durante esse período que as coisas tomaram um rumo ainda mais sombrio. Evelyn começou a aparecer com mais frequência, sempre quando Liam não estava em casa. Suas visitas eram um misto de falsa preocupação e críticas veladas. Oh, Matilda, você parece tão cansada. Deve ser difícil manter uma casa em ordem e ainda tentar ter uma carreira, não é? Ela dizia, enquanto passava o dedo sobre uma prateleira, procurando por poeira inexistente. Eu mordia a língua, engolia o orgulho e sorria, porque sabia que qualquer reação negativa seria usada contra mim depois. Mas por dentro, eu fervia de raiva e frustração. Um dia, enquanto eu trabalhava em um novo projeto no escritório improvisado que montei no quarto de hóspedes, ouvi um barulho vindo do quintal. Quando fui verificar, vi Evelyn jogando sacos de lixo por cima da cerca. "É isso que você merece, sua parasita!" Ela gritou, seu rosto contorcido numa careta de desprezo. Achei que um pouco de lixo combinaria bem com o resto da sua vida patética. Fiquei paralisada, incapaz de acreditar no que estava vendo. Mas antes que pudesse reagir, ouvi um grito vindo da casa ao lado. "Ei, sua velha maluca! Que diabos você pensa que está fazendo?" Era a voz de Bruce McLean, nosso vizinho do outro lado. Um homem robusto, com a pele queimada de sol e um vocabulário colorido que faria um marinheiro corar. Bruce era conhecido no bairro por sua personalidade explosiva e seu amor por churrasco e cerveja gelada. Evelyn ficou pálida ao perceber seu erro. Ela tinha jogado o lixo no quintal errado. Eu sinto muito, ela gaguejou, toda a sua arrogância desaparecendo num piscar de olhos. Pensei que fosse o quintal da minha nora. Bruce riu, um som gutural que parecia vir do fundo de seu estômago. Sua nora? Você quer dizer a Matilda? Aquela moça adorável que sempre cumprimenta todo mundo com um sorriso? E você acha que ela merece ter lixo jogado no quintal dela? Eu observava a cena, boquiaberta, sem saber se ria ou chorava. Ver Evelyn sendo colocada em seu lugar era algo que eu secretamente desejava há muito tempo, mas nunca tive coragem de fazer. "Olha aqui, senhora." Bruce continuou, sua voz ficando mais séria. "Não sei que tipo de problema você tem com sua nora, mas jogar lixo no quintal dos outros não é jeito de resolver as coisas. Agora, você vai limpar essa bagunça e pedir desculpas, ou vou ter que chamar a polícia." Evelyn, vermelha de vergonha e raiva, começou a recolher os sacos de lixo, murmurando desculpas ininteligíveis. Eu continuava parada na porta dos fundos, assistindo a tudo com uma mistura de choque e satisfação. Quando Bruce me viu, ele sorriu e gritou: "Ei, Matilda! Desculpe a confusão. Parece que sua sogra confundiu os quintais. Que tal um churrasco no fim de semana para compensar? Traga aquele seu marido workaholic também." Eu sorri e acenei, agradecida pela intervenção inesperada de Bruce. Naquele momento, senti que talvez as coisas pudessem melhorar. Mas a vida tem um jeito engraçado de nos surpreender, e eu estava prestes a descobrir que aquele incidente era apenas o começo de uma série de eventos que mudariam minha vida para sempre. Nas semanas seguintes, Evelyn se manteve distante. Liam, quando soube do incidente, ficou furioso. Não com sua mãe, é claro, mas comigo. "Como você pôde envergonhar minha mãe daquele jeito?" Ele gritou, seu rosto vermelho de raiva. "Ela só estava tentando ajudar." "Ajudar?" Eu respondi incrédula. "Liam, ela estava jogando lixo no que ela pensava ser o nosso quintal. Como isso pode ser considerado ajuda?" Mas não importava o que eu dissesse. Liam sempre encontrava uma maneira de defender sua mãe e me fazer sentir como se eu fosse a vilã da história. Foi nesse momento que percebi que precisava fazer algo.
Não podia continuar vivendo assim, sempre me sentindo diminuída e desvalorizada em meu próprio casamento. Decidi contratar um detetive particular. Não estava orgulhosa disso, mas sentia que precisava entender o que estava realmente acontecendo. O detetive, um homem chamado Jack Flannery, era um ex-policial com um olhar penetrante e uma expressão que dizia que já tinha visto de tudo nessa vida. Olha, senhora, ele me disse quando nos encontramos num café discreto em Surrey Hills. Geralmente não gosto de me meter em assuntos de família, mas algo me diz que você está realmente precisando de ajuda. Expliquei a situação para Jack, sentindo-me culpada por estar invadindo a privacidade de Liam e Evelyn, mas ao mesmo tempo desesperada por respostas. Jack ouviu atentamente, fazendo anotações ocasionais em um bloco surrado. Certo, ele disse finalmente. Vou investigar, mas preciso que você esteja preparada para o que posso descobrir. Às vezes, a verdade não é o que queremos ouvir. Assenti, engolindo em seco. Eu sabia que estava abrindo uma caixa de Pandora, mas não via outra saída. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Jack me mantinha atualizada sobre seus progressos, e cada nova informação era como uma facada no meu coração já ferido. Descobri que Liam estava tendo um caso com sua assistente, uma jovem chamada Olivia. As longas horas no escritório, o cheiro de perfume, tudo fazia sentido agora. Mas o que mais me chocou foi descobrir que Evelyn não apenas sabia do caso, mas o encorajava. Seu marido merece alguém à altura dele. Jack me relatou tê-la ouvido dizer a Liam durante um almoço que ele conseguiu gravar. Essa Matilda nunca foi boa o suficiente para você. Mas a verdadeira bomba estava por vir. Numa tarde chuvosa de sábado, recebi uma ligação urgente de Jack. Senhora Wentworth, ele disse, sua voz tensa. Acho que você precisa ver isso pessoalmente. Encontrei-me com Jack num estacionamento perto do Darling Harbour. Ele me entregou um envelope marrom. Essas fotos foram tiradas ontem à noite, ele explicou, seu rosto uma máscara de profissionalismo, mas com um toque de simpatia nos olhos. Prepara-se. Com mãos trêmulas, abri o envelope. As fotos mostravam Evelyn, minha sogra sempre tão perfeita e crítica, nos braços de um homem que não era seu marido. O choque foi tão grande que quase deixei as fotos caírem. Quem é ele? Consegui balbuciar. Jack suspirou pesadamente. É o pai de Liam, senhora Wentworth, o homem que Evelyn supostamente traiu há anos e de quem se divorciou. Meu mundo girou. Evelyn, a mulher que passara anos me criticando, me fazendo sentir inferior e inadequada, estava traindo não apenas seu atual marido, mas revivendo uma relação com o ex-marido que ela alegava odiar. Tem mais. Jack continuou, sua voz agora suave. Descobrimos que Evelyn tem chantageado várias pessoas ao longo dos anos. Ela usa informações comprometedoras para conseguir o que quer. É assim que ela mantém sua posição social e sua riqueza. Sentei-me no banco mais próximo, sentindo como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos meus pés. Tudo em que eu acreditava, toda a imagem que tinha construído da família perfeita de Liam, estava desmoronando diante dos meus olhos. O que eu faço agora? Perguntei, mais para mim mesma do que para Jack. Ele colocou uma mão reconfortante no meu ombro. Isso depende de você, senhora Wentworth. Mas, se me permite um conselho, use essa informação com sabedoria. Às vezes, a melhor vingança é viver bem e seguir em frente. Passei os dias seguintes em um estado de torpor, tentando processar tudo o que havia descoberto. Liam continuava com sua rotina, chegando tarde em casa, mal me dirigindo a palavra. Evelyn mantinha distância, provavelmente ainda envergonhada pelo incidente do lixo. Foi numa tarde de domingo, enquanto eu regava as plantas no quintal, que tomei minha decisão. Não podia continuar vivendo aquela mentira. Merecia mais, merecia ser feliz. Quando Liam chegou em casa naquela noite, eu o estava esperando na sala de estar.
as fotos e evidências espalhadas sobre a mesa de centro. O que é isso? Ele perguntou, seu tom já defensivo. A verdade, Liam. Respondi, surpreendentemente calma. Toda a verdade que você e sua mãe têm escondido de mim. As horas seguintes foram um turbilhão de gritos, acusações e negações. Liam passou da raiva à súplica, tentando justificar suas ações e minimizar suas traições. Mas eu já não era mais a mesma Matilda que ele podia manipular com facilidade. Acabou, Liam, disse eu, minha voz firme apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Não posso continuar num casamento baseado em mentiras e manipulação. Ele tentou argumentar, dizendo que poderíamos superar isso, que era tudo um mal-entendido. Mas eu sabia a verdade agora, e não havia volta. E quanto à minha mãe? Ele perguntou, finalmente percebendo a gravidade da situação. Como você descobriu sobre ela? Expliquei sobre o detetive e as fotos, observando como o rosto de Liam empalidecia a cada palavra. Era como se seu mundo perfeito e controlado estivesse desmoronando diante de seus olhos, assim como o meu havia desmoronado dias antes. Você não pode contar a ninguém sobre isso, ele implorou. Vai destruir nossa família? Balancei a cabeça, cansada de todo aquele drama. Não vou contar a ninguém, Liam. Não sou como vocês. Não uso os segredos dos outros como arma. Só quero me afastar de tudo isso. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes, sentindo uma mistura de alívio e medo do futuro desconhecido que me aguardava. Na manhã seguinte, comecei a fazer as malas. Liam tentou me impedir, alternando entre ameaças e súplicas, mas eu estava determinada. Liguei para Jasmine, minha vizinha e amiga, pedindo se poderia ficar com ela por alguns dias até encontrar um lugar próprio. Enquanto eu carregava minhas coisas para o carro, vi Evelyn se aproximando pela rua. Seu rosto estava uma máscara de fúria contida. O que você pensa que está fazendo? Ela sibilou, parando na frente da minha casa. Você não pode simplesmente ir embora assim. Respirei fundo, reunindo toda a coragem que havia acumulado nos últimos dias. Posso sim, Evelyn. E é exatamente o que estou fazendo. Seus olhos se estreitaram perigosamente. Você não vai a lugar nenhum com os segredos da nossa família. Vou garantir que você nunca mais trabalhe nesta cidade se ousar abrir a boca. Naquele momento, senti uma calma surpreendente me envolver. Olhei diretamente nos olhos dela, sem medo pela primeira vez desde que a conheci. Seus segredos estão seguros comigo, Evelyn. Não porque tenho medo de você, mas porque não quero mais nada a ver com esta família. Você pode manter sua reputação, seu dinheiro e suas mentiras. Eu só quero minha liberdade. Vi um lampejo de surpresa e talvez até de respeito nos olhos dela, rapidamente substituído pela habitual frieza. Sem dizer mais nada, virei as costas e terminei de carregar o carro. Quando estava prestes a partir, vi Bruce, meu vizinho barulhento e de bom coração, saindo de casa. Ei, Matilda! Está de mudança? Ele perguntou, olhando curiosamente para meu carro carregado. Assenti, sentindo um nó na garganta. Sim, Bruce, é hora de um novo começo. Ele me olhou por um momento, então seu rosto se abriu num sorriso compreensivo. Boa sorte, garota. Você merece coisa melhor do que o que tinha aqui. Suas palavras, simples e honestas, quase me fizeram chorar. Acenei em agradecimento e parti, deixando para trás a casa que um dia pensei que seria meu lar para sempre. As semanas seguintes foram um turbilhão de mudanças. Fiquei com Jasmine por um tempo, sua gentileza e apoio silencioso sendo um bálsamo para minha alma ferida. Encontrei um pequeno apartamento em Newtown, um subúrbio eclético e vibrante que parecia o lugar perfeito para recomeçar. Mergulhei de cabeça no trabalho, canalizando toda minha energia e criatividade para meus projetos de design. Surpreendentemente, meu negócio começou a decolar. Clientes que antes hesitavam, agora elogiavam minha determinação e visão criativa. Era como se, livre do peso das expectativas de Liam e Evelyn,
eu finalmente pudesse ser eu mesma. Não foi fácil, é claro. Havia noites em que eu chorava até dormir, sentindo o peso da solidão e do fracasso. Mas a cada manhã, eu me levantava, olhava no espelho e dizia a mim mesma: Você é forte, Matilda. Você vai superar isso. Um dia, cerca de 6 meses após minha separação, recebi uma ligação inesperada. Era Jack, o detetive particular. Senhora Wentworth, ele disse, sua voz grave como sempre. Espero não estar incomodando, mas achei que você gostaria de saber. Evelyn O'Connor foi presa ontem. Senti meu coração acelerar. Presa? Por quê? Fraude e extorsão, Jack explicou. Parece que seus esquemas de chantagem finalmente vieram à tona. Um de seus alvos decidiu denunciá-la. Fiquei em silêncio por um momento, absorvendo a notícia. Não senti alegria ou vingança, apenas uma estranha sensação de closure. E Liam? Perguntei, quase contra minha vontade. Jack hesitou por um momento. Ele não foi acusado de nada, mas sua reputação sofreu um grande golpe. A empresa onde ele trabalhava o demitiu para evitar o escândalo. Agradeci a Jack pela informação e desliguei, minha mente um turbilhão de emoções conflitantes. Parte de mim queria sentir satisfação pelo karma finalmente alcançando Evelyn e Liam, mas outra parte só sentia pena. Eles haviam construído suas vidas sobre mentiras e manipulação, e agora estavam colhendo as consequências. Naquela noite, sentei-me na pequena varanda do meu apartamento, observando o pôr do sol sobre os telhados de Newtown. Pensei em como minha vida havia mudado nos últimos meses. Não era perfeita. Ainda lutava com inseguranças e medos, mas era minha. Genuína, honesta e livre. Peguei meu celular e, após um momento de hesitação, bloqueei os números de Liam e Evelyn. Era hora de fechar esse capítulo de vez. No dia seguinte, acordei com uma sensação de leveza que não sentia há anos. Preparei meu café da manhã, torrada com abacate e ovo pochê, algo que Evelyn sempre criticava como comida de hipster. E sentei-me para checar meus e-mails de trabalho. Entre as mensagens habituais de clientes e fornecedores, havia um e-mail que chamou minha atenção. Era de uma grande agência de publicidade de Melbourne, elogiando meu portfólio online e me convidando para uma entrevista para uma vaga de diretora de arte. Fiquei olhando para a tela, meu coração acelerando com a possibilidade. Melbourne. Uma nova cidade. Um novo começo. Parte de mim estava assustada com a ideia de uma mudança tão grande, mas outra parte, a parte que havia aprendido a ser corajosa nos últimos meses, estava entusiasmada. Respondi ao e-mail, aceitando o convite para a entrevista. Depois, saí para uma caminhada pelo bairro, sentindo o sol de Sydney na minha pele e o cheiro de café torrado vindo das inúmeras cafeterias da King Street. Passei por uma pequena loja de antiguidades que nunca havia notado antes. Na vitrine, um pequeno quadro chamou minha atenção. Era a pintura de um pássaro levantando voo de uma gaiola aberta. Sem pensar duas vezes, entrei na loja e o comprei. De volta ao apartamento, pendurei o quadro na parede da sala, bem em frente à minha mesa de trabalho. Ele seria meu lembrete diário de que, não importa quão difícil seja, sempre podemos encontrar nossa liberdade. Nas semanas que se seguiram, me preparei para a entrevista em Melbourne. Atualizei meu portfólio, pesquisei sobre a agência e a cidade e até comecei a aprender um pouco sobre a cultura do café de Melbourne. Afinal, se há algo que os melbournianos levam a sério, é seu café. A entrevista foi por videoconferência e, para minha surpresa, me senti confiante e articulada. Falei sobre meus projetos, minhas ideias e minha visão para o futuro da publicidade digital. Quando terminei, tinha um bom pressentimento. 3 dias depois, recebi a ligação que mudaria minha vida mais uma vez. Eles queriam me oferecer o emprego. Estamos realmente impressionados com seu trabalho e sua atitude, Matilda, disse a diretora de RH. Acreditamos que você seria uma ótima adição à nossa equipe.
Aceitei a oferta na hora, sentindo uma mistura de euforia e nervosismo. Era um grande passo, mas eu estava pronta para ele. Nas semanas seguintes, me ocupei com os preparativos para a mudança. Vendi a maioria dos meus móveis, guardando apenas alguns itens sentimentais. Jasmine me ajudou a empacotar, enchendo meu pequeno apartamento com o som de suas risadas e histórias enquanto trabalhávamos. Vou sentir sua falta, querida, ela disse, me abraçando forte na noite antes da minha partida. Mas estou tão orgulhosa de você. Você merece toda a felicidade do mundo. Na manhã da minha partida, fiz uma última caminhada pelo meu bairro em Sydney. Passei pela casa onde havia morado com Liam, surpresa ao perceber que não sentia mais nada além de uma leve nostalgia. Aquela casa, aquela vida, pertenciam ao passado agora. Quando cheguei ao aeroporto, tive uma súbita realização. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava verdadeiramente empolgada com o futuro. Não sabia exatamente o que Melbourne me reservava, mas sabia que estava pronta para enfrentar qualquer desafio. Enquanto esperava na fila para o check-in, vi uma mulher lutando com suas malas. Sem hesitar, me ofereci para ajudar. Enquanto conversávamos, descobri que ela também estava se mudando para Melbourne. Primeiro dia do resto das nossas vidas, hein? Ela disse com um sorriso nervoso. Sorri de volta, sentindo uma inesperada conexão com esta estranha. É, acho que sim. Mas sabe de uma coisa? Acho que vai ser incrível. Quando o avião decolou, olhei pela janela para a cidade que havia sido meu lar por tanto tempo. Sydney brilhava sob o sol da manhã, a Harbour Bridge e a Opera House, como sentinelas guardando a baía. Pensei em tudo que havia acontecido nos últimos anos. O casamento, as mentiras, a traição, a descoberta da verdade. Cada experiência, por mais dolorosa que tenha sido, me trouxe até este momento. Me fez mais forte, mais sábia, mais compassiva. Enquanto o avião ganhava altitude, senti como se estivesse deixando para trás não apenas uma cidade, mas também os últimos vestígios da antiga Matilda. Aquela que duvidava de si mesma, que permitia que outros definissem seu valor. A nova Matilda, ou talvez a verdadeira Matilda, que sempre esteve ali, esperando para emergir. Estava pronta para esta nova aventura. Pronta para construir uma vida em seus próprios termos, livre das expectativas e julgamentos dos outros. Peguei meu caderno de desenhos da bolsa e comecei a esboçar. Não sabia exatamente o que estava desenhando, mas deixei minha mão fluir livremente sobre o papel. Quando terminei, vi que havia desenhado uma fênix renascendo das cinzas. Sorri para mim mesma. Sim, pensei, é exatamente assim que me sinto. Renascida, pronta para voar. O capitão anunciou que estávamos prestes a pousar em Melbourne. Guardei meu caderno e me preparei para o pouso, sentindo uma mistura de nervosismo e empolgação. Quando as rodas do avião tocaram o solo de Melbourne, senti como se estivesse chegando em casa, mesmo nunca tendo estado lá antes. Era o começo de um novo capítulo, uma página em branco esperando para ser preenchida. Enquanto caminhava pelo terminal do aeroporto, vi meu reflexo em uma das enormes janelas de vidro. Parei por um momento, olhando para a mulher que me encarava de volta. Seus olhos brilhavam com uma confiança que eu não via há muito tempo. Bem-vinda a Melbourne, Matilda. Sussurrei para mim mesma. Sua nova vida começa agora. E com isso, peguei minhas malas e caminhei em direção à saída, pronta para abraçar tudo que esta nova cidade, esta nova vida, tinha a oferecer. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha medo. Estava ansiosa por ele. Afinal, eu havia aprendido a lição mais importante de todas. A verdadeira força não vem de nunca cair, mas de sempre se levantar, não importa quantas vezes a vida nos derrube. E eu estava mais do que pronta para me levantar e voar. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal.
Isso nos ajuda a continuar trazendo mais histórias incríveis e emocionantes para você. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e compartilhe com seus amigos. Agradecemos pelo apoio e por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.